Então, pessoal, esse é o vídeo que eu tinha prometido para falar um pouco sobre metodologias ativas e os desafios educacionais da nossa atualidade, tá? Não exclusivamente no contexto pandêmico, mas pensar isso numa realidade de um movimento de transformação do sistema educacional para os últimos as últimas décadas, ou seguramente considerando a última década desse século XXI, ou seja, de 2010 até 2020, tá? E assim, bem no início de 2020, sem considerar aqui diretamente a pandemia, tá bom? Bom, aí a minha primeira pergunta é o seguinte, eu começo por aqui, quem são os estudantes, sabe? No nosso caso, da Universidade Estadual de Goiás, os estudantes são jovens, na sua maioria, né? E que vivem e residem na região periférica próxima de Brasília, tá? Que é Formosa ou ali nas cidades circunvizinhas. Nesse sentido, o campus é também periférico, né? Em relação a Brasília, em relação a Goiânia, e os professores atuam dentro dessa realidade periférica, com algumas distinções, né, de professores que moram na cidade, moram próximo ao campus, e outros professores que viajam, como é o meu caso. Então, esses estudantes nossos do campus Formosa, Nordeste Formosa, eles têm algumas características que são muito específicas, muito peculiares desse grupo de estudantes, tá? E é preciso olhar isso com cuidado na hora que se vai empreender processos de ensino-aprendizagem, tá certo? Porque o capital cultural, nos dizeres do Pierre Bourdieu, interfere muito nesse aspecto aqui. Que nós temos estudantes de diferentes origens e de diferentes condições sociais de acesso, por exemplo, à tecnologia ou de acesso a livros, sabe? Quando eu falo tecnologia, eu estou falando daquilo que é elementar para do labor acadêmico, sabe? Para o fazer dentro da academia, para a construção de conhecimento dentro da academia, que são livros e artigos. E assim, essa questão da TI, da tecnologia da informação, ou da computação, da informática, como que é tão importante, que pessoas da minha época, né, têm uma biblioteca, todos eles, que seja maior ou menor. Mas só que hoje em dia, a minha biblioteca física de impressos, ela já está sendo enfrentando concorrência da minha biblioteca virtual, sabe? De artigos e livros, de e-books, né, que você pode baixar, enfim, e você constitui uma biblioteca virtual. Só que para fazer o upload desse material, por exemplo, e download, você tem que ter um acesso mais consistente da rede, da internet, né? Então você precisa de uma, de uma capacidade boa de internet, com fibra ótica, enfim, sabe? E isso tudo gera custos, não é? E para os estudantes também, quando eu penso, por exemplo, a metodologia da problematização, não é? E o levantamento que eles devem fazer, sabe aquela revisão bibliográfica sobre o tema que a gente vai trabalhar? Sobre qualquer tema que vocês trouxerem para mim, eu vou dizer, bom, faça uma revisão bibliográfica. Por exemplo, sobre a metodologia da problematização. Tem uma revisão bibliográfica. Sobre a sala de aula invertida, há uma revisão bibliográfica que você pode fazer e ela pode ser online. Você pode encontrar textos, artigos e livros e coletâneas muito interessantes, de grandes universidades, inclusive, e que estão disponíveis em termos de e-book, sabe? O mercado editorial ele está deixando de existir por conta dessa nova realidade que emerge no caso brasileiro, especialmente de 2010 até 2020, né? Eu que em 2010 eu fiz esse levantamento por curiosidade, eu tinha 3 livros virtuais, e-books. Hoje eu tenho mais de 160 livros e-book, sabe, no meu computador, aquele computador de gabinete, né? Não no notebook, mas eu posso acessar via notebook também. Então, quando eu penso quem são os alunos, eu penso fundamentalmente nesse contexto, sabe, da experiência vivida, nesse contexto da rotina desses estudantes. Quantos deles têm acesso à rede para poder baixar 50 obras, sabe, que são gratuitas, inclusive, entre aspas, né, porque tem o custo da internet e a gente nunca faz conta disso, mas existe esse custo, tá?
Bom, então, ainda pensando quem são os alunos, né? Na nossa atualidade hoje, são aqueles que aprendem brincando, né? Porque se trata de uma geração multitarefa, sabe? Eles estudam, eles escutam música, eles falam ao telefone, eles assistem televisão, têm conversas paralelas, ficam navegando na internet. Então é uma coisa bem plural. Eles conseguem prestar atenção em três, quatro situações simultaneamente, que é muito diferente da época de onde eu vim. Porque na minha época você não tinha nem transparência, nem computador, nem nada na década de 70. Você tinha o quadro e o giz. E basicamente era isso, tá? Então você tem um processo de mudança altamente significativo nas últimas 5 décadas, ou nas últimas 4 décadas e meia. A mudança ela é radical, sabe? Então, o que tem que mudar também, quando eu penso em metodologias ativas, são as estratégias e dinâmicas sabe, do processo de ensino. Qualquer didática que se usa, não é? Ainda é aquela mesma didática da aula expositiva. E quando eu penso em estudante da academia, que é o meu caso, né, eu lido com estudantes já na graduação, na universidade, eu considero que esse estudante vem já de 16, 17 anos bancários, sabe, convivendo ali no banco da escola, sabe, e com toda uma tradição já arraigada, já consolidada, de ouvinte e nunca de falante, sabe, de espectador e nunca de protagonista. Esse é o grande problema das metodologias ativas. Mais uma vez, é uma pesquisa interessante você pensar o sistema de ensino na década de 1970 e você depois pensar o sistema de ensino entre 2015 e 2020, sabe? Para você perceber que a gente está falando de realidade totalmente distinta. E nesse sentido, a didática do professor tem que ser absolutamente distinta, porque ela tem que estar em sintonia com essa vivência dos estudantes de uma maneira mais geral, tá? Então, esses estudantes multitarefa, normalmente eles estão muito à frente de professores da minha geração, sabe? Que eu tenho um processo de vivência, de experiência vivida no contexto do sistema de ensino que vem da década de 70, de exatamente 1970 até 2020. Caramba, eu tenho 50 anos de experiência, 5 décadas, sabe? É, mais da metade delas, não a metade delas, como estudante e a outra metade como estudante e professor, porque eu nunca deixei de ser estudante. Mas só que eu experimentei, eu vivenciei todas essas transformações do século, da década de 1970, 1980, 1990, 2000 a 2010, 2010 a 2020, estou aqui. Agora fazendo uso dessas tecnologias e gravando vídeo como esse. Mas isso deveria me tornar um professor melhor, sabe? Porque eu não estudei sobre esse processo de mudança que vem de 1970 a 2020. Eu vivi. E aí é engraçado, mesmo num curso de pedagogia como o nosso, ninguém se interessa por fazer uma pesquisa, sabe? Considerando isso, né? Qual os avanços ou continuidades do sistema de ensino da década de 1970 até chegar à década de 2020, né? Até porque vocês têm aí um monte de fontes de estudo, sabe? Eu, por exemplo, a Sônia Bessa, o professor Heitor, a própria professora Arlete, nós somos dessa época. E alguns até antes de mim, como a Arlete, o Heitor e a Sônia, né? Eles vêm antes de mim. Mas assim, seria muito interessante se elaborar um texto analógico que tratasse desses avanços e dessas continuidades do sistema de ensino, inclusive a partir da perspectiva de confrontação dessa metodologia, desse tradicional, sabe? Sabe o sistema de ensino tradicional? Que, aliás, ele está presente até hoje aí na nossa sala de aula, aí no campus Nordeste Formosa, onde os estudantes preferem ficar sentados e ouvindo sem falar nada, sabe, durante um tempo enorme, e depois se levantam, respondem a presença e vão embora. E pronto para receber as atividades que forem indicadas. Mas, assim, basicamente um modelo de ensino tradicional, ainda hoje. E quando alguém propõe algo diferente, como, por exemplo, eu tenho proposto e a professora Sônia Bessa vai propor, isso gera uma série de resistências, tá?
De forma que é o que um estudante falou hoje, né, sobre você pensar a metodologia da problematização, sabe, o arco de Magalhães, e como que os estudantes recepcionaram isso, sabe? Então, talvez eu deva até fazer uma retrospectiva, né, é, acerca, uma roda de conversa acerca de como foi a realização desse trabalho. E até para a pessoa fazer uma autocrítica e dizer, eu podia ter avançado mais, eu não levei a sério. Ou eu tinha, nesse contexto pandêmico, eu tinha um monte de obrigações, então não consegui encaminhar os processos da maneira que devia. Mas o processo é feito de fases, é só você retornar e continuar, percebe? Mas tem que convencer. Então, as metodologias ativas depende muito dessa interação, sabe? Desse preâmbulo, de estabelecer-se bases concretas a partir das quais nós venhamos a atuar e a avançar. E uma delas é essa que eu estou dizendo para vocês aqui. Retomem o trabalho, sabe, do primeiro bimestre. Melhorem o trabalho. Construa a partir dali uma possibilidade de artigo, de efetiva elaboração de conhecimento social, didático, pedagógico. Isso é importante, isso pode ser muito útil, muito eficiente para a sua própria construção do seu conhecimento ou da sua intelectualidade. Bom, agora falando de nós, professores, né? Depois desse preâmbulo. E nós, professores, que tipo de professores nós somos, de docência nós somos? Eu vou falar de dois tipos de professores básicos aqui, tá? O primeiro, o professor 1, ele utiliza estratégias tradicionais, tá? Fundamentos, quer dizer, princípios científicos e métodos analíticos, dedução, exemplo, lição de casa, trabalhos e projetos. É isso, tá? O professor 2, ele utiliza ou tenta utilizar metodologias ativas, né? Ele começa, ao invés de fundamentos, de aquela aula expositiva longa, que é o que eu estou fazendo agora, porque vocês ainda carregam esse traço muito forte, vocês precisam disso, o professor falar, falar, falar. É difícil fazer vocês falarem. Eu estou tentando, né? Hoje já foi, no dia de hoje já foi bem melhor. Como que o professor utiliza as metodologias ativas, então? Sabe, desafios, perguntas, problemas, estudo de casos, observações, dados, né? Eu pedindo para vocês levantarem problemas, definirem problemas, sabe? E eu ajudo a fazer isso, pensando na ideia do ensino enquanto princípios e métodos, sabe? E buscar estabelecer um espaço para discussão e busca de soluções. Eu acho que, em certa medida, nós fizemos isso no dia 9 de setembro, né? Hoje mais cedo, tá? Porque eu estou acabando refazendo o vídeo, porque eu não gostei do que estava feito, tá bom? Então, hoje acabou funcionando um pouquinho dentro dessa perspectiva do professor 2, que são metodologias ativas onde vocês tinham por função pesquisar e levantar informações acerca do que seriam as metodologias ativas. Alguns fizeram de forma mais sistemática, outros de forma mais superficial, outros simplesmente utilizaram os conhecimentos já agregados ou consolidados da época do trabalho que fizemos no primeiro bimestre, tá? Então, mas isso tudo revela, indica para mim o tipo de estudante que eu tenho e o tipo de empenho que vocês têm realizado para executar as atividades que eu proponho, tá? Agora, a pergunta básica é a seguinte: por que eu estou a falar de metodologias ativas com vocês? Mesmo depois da pesquisa que vocês fizeram, alguns avançaram mais, outros menos. Mas o grande ganho dessa atividade que eu propus para vocês é o fato de nós termos dialogado pelo menos por 1 hora e 20 minutos. Isso é um grande ganho. Para mim, 1 hora e 20 minutos vale mais do que 3 horas quando você tem uma interação mais intensa, sabe? Mais proativa, mais efetiva e mais qualitativa quando nós tivemos hoje, inclusive, tá? Bom, eu penso que falar das metodologias ativas é importante porque nós temos estudantes acadêmicos e acadêmicas com diferentes interesses e habilidades. É o caso de vocês, tá? E é o caso da tarefa que vocês realizaram, tanto no primeiro bimestre, em grupo, e da tarefa que vocês realizaram para essa aula de hoje, dia 9 de setembro, sabe? Que alguns fizeram pesquisas bem mais extensas e outras pesquisas muito mais rápidas, tá? Bom, outra razão para se falar de metodologias ativas é a necessidade de se implantar metodologias ativas para os processos de ensino-aprendizagem seria a dificuldade docente em atrair e manter a atenção dos universitários, dos estudantes.
é muito difícil manter a atenção de vocês, sabe? Porque a turma se dispersa muito rapidamente. E ainda há, no nosso caso, hoje, atualmente, para 9 de setembro de 2020, esse fenômeno da pandemia, sabe? Esse fenômeno de um isolamento, ou de um distanciamento é, muito mais ou menos, que não atinge nem 50% que deveria, mas que ao mesmo tempo estressa, sabe? E esgota as pessoas. Então, é muito difícil não só atrair, como manter a atenção dos estudantes. Daí é mais importante ainda a conversa que nós podemos ter sobre metodologias ativas, tá? Por outro lado, é preciso observar a crescente falta de motivação dos estudantes, sabe? Considerando os impactos sobre o desempenho e as taxas de evasão, sabe? A motivação, ela reverbera tanto nos impactos, tanto no desempenho quanto na evasão, na desistência, não é? Isso é preciso ser explicitado também. E, por fim, os métodos tradicionais de ensino e aprendizagem, eles não conseguem atender às necessidades, eles não conseguem responder às circunstâncias e aos problemas colocados pela nossa atualidade agora em 2020, sabe? Inclusive num contexto pandêmico, já não é mais aquela realidade da década de 70 e 80 e talvez até meados de 90, percebe? Você tem uma situação muito mais singular, não é? Então, que exige medidas e atitudes também mais direcionadas que considerem esse contexto, tá? A partir do qual se deve desenvolver processo de ensino-aprendizagem, particularmente numa universidade e mais ainda e fundamentalmente porque nós estamos falando da formação de professores. E nesse caso aqui, nós estamos falando da educação, da pedagogia, sabe? Que é para formação de professores para atuar na base do sistema de ensino brasileiro, ou seja, com as crianças. Aí você pensa alfabetização, letramento. Então, essas metodologias, elas são fundamentais. Não é nem essencialmente ou unicamente o lúdico, mas você tem de ter uma série de estratégias e dinâmicas para poder empreender um processo minimamente eficaz e eficiente. Tá? Bom, aí vem uma pergunta básica. Metodologias ativas, o que são? Tá? Uma das ideias centrais da metodologia ativa é nós pensarmos em estudantes passivos nunca mais, sabe? Essa é uma ideia central de você, que o nosso problema, ou a passividade do estudante que acaba nos levando a pensar e a perseguir alternativas, estratégias e dinâmicas para trabalhar com metodologias ativas. Bom, o que são ainda, né? Qualquer processo através do qual o estudante ele deixa de ser figurante, ele deixa de ser plateia, para ser o ator principal do seu processo de aprendizagem, sabe? Isso são metodologias ativas, quando você consegue tirar o estudante dessa área de conforto dele, quando você consegue informar esse estudante e conscientizá-lo no sentido de que a única pessoa responsável pelo conhecimento, pela construção do conhecimento dele é ele mesmo. Que não há transmissão de conhecimento. O conhecimento literalmente deve ser não transmitido, mas construído. E que o cerne da questão se encontra exatamente de você fazer a transposição da teoria para a prática. Sabe? Uma coisa é memorizar, a outra coisa é aprender. Percebe? Memorizar, você tenta memorizar sendo passivo, simplesmente como plateia. Agora, aprender, você precisa se movimentar, sabe? Você precisa de prática. O aprendizado concreto, ele depende de prática, percebe? Então, é preciso que vocês, que o estudante, e essa é um dos fundamentos das metodologias ativas, que ele assuma um papel principal no processo de autoconstrução, sabe? De sua intelectualidade e seus saberes. Qualquer método institucional que engaje os estudantes em seu processo de aprendizagem, ele representa uma metodologia ativa e é algo eficaz, eficiente, tá? Desde que você consiga
que esse método, essa proposta, essa estratégia, essa dinâmica, ela faça com que esse estudante participe dos processos, que ele não fique simplesmente ouvindo, sabe? Que ele experimente na prática a dúvida do desconhecimento, sabe? A ansiedade diante dessa novidade, sabe? A angústia desse novo conhecimento. O processo de conhecimento, ele geralmente é doloroso, mas ele não ocorre de forma passiva, ele ocorre em termos de interação. Então, nesse sentido, é fundamental que o estudante ele se envolva nesses processos. Bom, alguns exemplos de metodologias ativas, né? A metodologia da problematização, que seria a aprendizagem baseada em problemas, né? O famoso PBL. A ideia de seminários, tá? A ideia de júri simulado, estudo dirigido, estudo de caso, sala de aula invertida. Você tem um monte de exemplos, tá? Para serem aplicados de acordo com as circunstâncias, não é? Bom, as metodologias ativas, o que todas elas têm em comum, sabe? Primeiro, nós pensamos a aprendizagem baseada em problemas, sempre a partir da ideia de estratégias de ensino e aprendizagem, tá? Então, como se daria aprendizagem baseada em problemas, né? Que nós já experimentamos isso no primeiro bimestre de 2020, sabe? Já num contexto de distanciamento social, num contexto de aulas remotas, não é? O que é altamente prejudicial, sobretudo para a turma do primeiro período, tá? Bom, aprendizagem é baseada em reflexão sobre a experiência, sabe? Aprendizagem baseada em projetos. Aprendizagem baseada em ensino a partir da pesquisa. Apresentação de casos para ensino. A elaboração de mapas conceituais. Os jogos pedagógicos e tantas outras estratégias que os professores poderão desenvolver, criar, testar ou replicar, tá? Isso deve ser pensado enquanto uma possibilidade, sabe? Uma possibilidade de você modificar a lógica desse teatro, que é uma sala de aula, que é um ambiente de ensino e aprendizagem. Sabe, esse teatro onde o protagonismo é sempre, tem no sistema tradicional, é sempre o professor, sabe? Que ocupa o púlpito. O lugar de fala parece que é dele. Mas ele não é o lugar de construção do professor, é o lugar de construção dos estudantes. E, portanto, o protagonismo tem que estar com os estudantes, deve estar com os estudantes. Tá? É fundamental pensar isso, por exemplo, a partir do ponto de vista na formação de professores, da apresentação de casos, sabe, para ensino e para estudo e para aprendizagem. Várias circunstâncias, elas podem ser apresentadas para os estudantes que estão em processo de formação para atuarem como docentes, né, como professores e professoras, que eles já vivenciam como estudantes. E para estimulá-los a se colocar no lugar do docente, sabe? Para que eles possam ter uma visão muito mais holística do processo, sabe? Para evitar de você ter essa visão sempre segmentada e como se o estudante não fosse parte do contexto, sabe? Do processo e também do problema. Aliás, o estudante é uma parte fundamental desse problema, tá? E é preciso perceber isso com clareza. Eu vou pensar um pouquinho aqui o estudo dirigido enquanto metodologia, tá? Bom, ele é sempre feito de maneira equivocada. E eu acho que, inclusive, lá no ensino médio, aquela ideia de questionários e tal, e talvez no ensino fundamental, se usa muito o ensino dirigido. Mas como pensar o ensino dirigido numa perspectiva das metodologias ativas, ou seja, numa perspectiva de uma dinâmica que tenha por função e objetivo levar os estudantes a se movimentarem, levar os estudantes a assumirem o protagonismo nesses processos relativos ao estudo dirigido, relativo à pesquisa, sabe? Como que se entende o estudo dirigido, né? Bom, com o acompanhamento do professor, os estudantes realizam atividades intelectuais orientadas para a promoção de ensino, né? Ou de aprendizagem de conteúdos e para o exercício de técnicas de estudos que colaboram para o desenvolvimento de múltiplas habilidades, como, por exemplo, identificar, selecionar, comparar, experimentar, analisar, concluir ou solucionar problemas. Tá? Sempre respeitando o ritmo
e o estilo de aprendizagem dos estudantes. E aí você tem algumas condições básicas, né? No estudo dirigido é tradicional, que você tem um texto e lança 5 perguntas e pronto. As pessoas vão se reunir em grupos, vão responder as 5 perguntas e depois vão apresentar as 5 perguntas. Para as metodologias ativas, a proposta é um pouquinho diferente, sabe? Porque você não vai colocar 5 questões fundamentalmente, né? Você vai pedir que se identifique, que se selecione, que se compare, que se analise, sabe? É, uma determinada situação, um determinado contexto histórico. Bom, quais os benefícios, né? As vantagens do estudo dirigido? Primeiro, ele pode levar à consolidação de conhecimentos, porque você propõe uma interação intra-estudantes, sabe? Não é uma interação do professor com os estudantes exclusivamente, mas é uma interação entre os próprios estudantes. Na formação de professores, isso é muito eficaz. Quando nós, no estudo dirigido, nós propomos que se estude, que se discuta, que se trabalhe com algum tipo de situação, problema, no ambiente de uma sala de ensino e estudo, sabe? De ensino e aprendizagem, percebe? Bom, como se lidar, né, com algumas dificuldades que são inerentes aos processos de ensino e aprendizagem, tá? Então, ele possibilita a consolidação de alguns conhecimentos, né? E o acesso a outras possibilidades de conhecimento por meio dessa combinação da explicação do professor com a realização de atividades específicas do aluno, ampliando o próprio escopo das observações e comentários desse professor. Tá? Por outro lado, a busca de solução de problemas por meio de questões que os estudantes possam resolver criativamente de forma independente. Quando, por exemplo, nós pensamos a questão da violência no ambiente de ensino e aprendizagem, sabe? Tanto em escolas como universidades. O estudante percebe essa violência de dentro, sabe? Seja uma violência de matiz sexual, seja uma violência de matiz intelectual, sabe? Que leva ao preconceito, ou de matiz étnica, enfim, sabe? Sobretudo, posturas inadequadas de docentes em relação a estudantes. E não é só uma questão de homens em relação aos estudantes, né, do gênero feminino. É uma questão também de docentes femininas do gênero feminino em relação a estudantes. Sabe, você tem uma situação que sobrepõe grupos, né? E a relação não é uma relação horizontal, é sempre uma relação vertical. Então, essa busca de solução de como tornar o espaço de ensino-aprendizagem mais respeitoso, né? De como fazer prevalecer os direitos dos estudantes e de como você, de alguma forma, contribuir para que esse professor, né, ele mude o seu comportamento também, que o professor também precisa mudar, o benefício é enorme quando você tem essa busca de solução, tá? Com a participação dos estudantes. Porque sem a participação deles, você não tem um encaminhamento de uma solução, ok? Bom, alguns tipos e etapas de atividades, né? Por exemplo, a pesquisa bibliográfica, né? Onde o professor ele indica, né? Uma temática e pede uma revisão bibliográfica, por exemplo. Tá? Materiais auxiliares como vídeos, artigos, revistas, enfim, tá? Ou áudios específicos, né? Para poder lidar, por exemplo, com a situação uma situação específica dentro do ambiente de ensino-aprendizagem, sabe? Por exemplo, o assédio do professor, né? O assédio tanto intelectual, quanto moral, ou quanto um assédio sexual, sabe? Então, é possível você pedir uma seleção, que os estudantes levantem uma seleção de fontes e documentos para poder pensar esse assunto, né? Aliás, já se fez isso no campus Nordeste Formosa, das estudantes, né, do gênero feminino, fazerem uma pesquisa sobre esse tipo de assédio que ocorre dentro do campus Formosa. Isso foi altamente expressivo e assustador, inclusive, para mim, como que isso é uma situação presente, sobretudo no que tange às meninas, tá? E de como que é uma conivência, uma aceitação desse tipo de abuso, esse tipo de violência, mas enfim, tá? É só uma ilustração aqui. Bom, na verdade, quando a gente pensa em termos mais globais,
O que se pede é que o estudante exerça uma capacidade de síntese, né? Para apresentar uma visão global, que eu acabei de fazer aqui, né? E aí, se você pensa o texto, você pensa esquemas simples, enfim, tá? Aí você pensar problemas, você discutir esses problemas, pensar justificativas, pensar conceitos chaves, pensar resultados e pensar basicamente a revisão bibliográfica sobre esse assunto. Porque tem uma bibliografia construída acerca desse tipo de situação, desse tipo de problema inerente a uma unidade de ensino. E aí eu estou pensando exclusivamente no nosso campus, que é uma unidade de formação de professores. Tá? Então, você imagina, se uma pessoa está se profissionalizando, né, está estudando num curso de formação de professores e ele sofre esse tipo de abuso, sabe? Esse tipo de assédio. Em que isso vai impactar na formação desse estudante quando essa estudante em formação ela assumir uma sala de aula? Percebe? Então, há uma série de problemas que, para você ampliar a qualidade do ensino, você precisa da participação, é fundamental a participação dos estudantes. Isso não vai se resolver a partir do ponto de vista das proposições dos docentes. O estudante é parte da solução e parte do problema, e constitui a peça fundamental do processo de ensino, porque o processo de ensino-aprendizagem existe para os estudantes, sabe? Então, eles deveriam se envolver com o processo, tá? Bom, há também a possibilidade de compreensão e avaliação dos assuntos trabalhados, sabe? Como que se compreende, como que se avalia isso, né? E mais uma vez o professor ele entra como mediador, por exemplo, tá? Então você buscar em determinada situação um problema, qual que é a ideia principal, qual que seria a revisão bibliográfica, quais que seriam os argumentos mais sabe, os argumentos e contra-argumentos, enfim, tá bom? A análise, né, dessa situação e a apresentação ao final de uma solução ou de uma provável solução, tá? Então se parte sempre com situações, problemas junto com os grupos, no caso da formação de professores, e esse estudante ele vai se envolver porque ele tem uma necessidade enorme de se envolver. E se ele não se envolver com o processo, esse processo se torna ineficiente, ele se torna obsoleto, sem sentido, inútil, tá? Isso é preciso observar. E ao final se tem uma síntese, se tem uma roda de conversa, ou se produz um texto coletivo, não é? Sobre esse processo, essa dinâmica, essa estratégia, tá certo? Não é aquela estratégia de eu dou um texto, é um estudo dirigido e lanço 5 questões. Você responde as 5 questões e aí eu peço para ler. São 6 grupos, por exemplo, tá? Vocês gostam de grupo enorme, né? E aí, nem sequer discutem as respostas. Um responde, são 6 questões, cada um responde uma. Tá bom? Se são 6 membros. E aí um grupo lê e o outro pega e fala assim, a minha resposta ficou a mesma. Pronto, acabou. Percebe? O que eu estou propondo aqui é outra situação. Tá bom? É que ela vai em outra direção. É você tornar esse processo muito mais dinâmico e dialético. E você estabelecer a importância do processo a partir de um argumento básico. O elemento central do processo de ensino-aprendizagem é o estudante. Ok? O protagonismo é do estudante. O professor ele tem uma função complementar. E, se nós estamos falando de problemas num campus, numa unidade de ensino de formação de professores, o estudante ele é parte fundamental do problema e tem que ser parte elementar, básica da solução, do equacionamento desse problema. Tá? Bom, e qual que é o papel do professor, né? Ele tem que planejar e estruturar tarefas claras, né, adequadas e considerando a capacidade dos estudantes e permitindo uma flexibilidade, uma liberdade, né, no trânsito e nos processos de busca desse conhecimento, de busca de fontes, documentos e elaboração de argumentação. Ele deve assegurar uma condição, né, um ambiente, que o ambiente seja favorável para que essas atividades aconteçam. No nosso caso, agora é a distância, então você tem uma situação bem mais específica, né? É preciso acompanhar de perto, e aí é outro problema, né? Porque boa parte da turma trabalha, boa parte da turma está envolta nesse momento com problemas que eles são peculiares por causa desse ambiente pandêmico, esse fenômeno da Covid-19 no Brasil.
E o professor, ele deve também, é uma função dele, tá? É aproveitar os resultados das atividades para compartilhar com os demais estudantes da turma. E não só com os demais estudantes da turma, sabe? Isso deve ser expandido no caso específico de assédio, e há esse tipo de assédio no campus Formosa, infelizmente. Isso deveria ser compartilhado não com a turma do terceiro período, mas a turma do terceiro período deveria apresentar isso no primeiro, deveria apresentar isso no quinto, deveria apresentar isso no sétimo. Entende o que eu estou falando? É nesse sentido de você estabelecer uma dinâmica mais eficiente, mais eficaz nesses processos de ensino e aprendizagem. A isso nós chamamos de metodologias ativas. Tá? E o papel do estudante, enfim, retomando novamente, ele deve saber o que e como desenvolver as atividades requeridas. Então, ele deve deixar, ele deve ficar muito claro para ele qual que é o ponto de partida. Porque o ponto de chegada ninguém sabe nesse tipo de estudo, tá bom? Mas o ponto de partida, quais são as alternativas, se eu não tiver consciência disso, de buscar artigos, de buscar e-books que são gratuitos, de estabelecer uma espécie de questionário de perguntas, sabe, chaves para fazer entre eles, ou para fazer de um grupo com outro grupo, entende? Isso tem de ser isso faz parte do papel do estudante, de interagir com outros grupos e de buscar informações extras, tá? Eles têm de saber o que buscar, né? Eles têm de utilizar recursos variados, que nós já falamos aqui, e desenvolver atitudes de ajuda mútua, sabe? De compartilhar. O conhecimento, a intelectualidade, ela é individual, porém a sua construção é sempre coletiva. Percebe? Muita coisa que eu falo aqui não é minha, é porque eu estou reproduzindo quase que automaticamente e inconscientemente de algum texto que eu li, tá bom? Então, é preciso isso, né? Uma interação intergrupo, desse estudo dirigido, intragrupo, dentro do próprio grupo, se são 3 pessoas, eles elaborarem esses questionários, enfim, das perguntas mais básicas para você tentar conhecer mais sistematicamente o problema, e também com o professor e também com os colegas, tá? Que é uma dificuldade para os estudantes fazerem isso, tá bom? Bom, aí a gente tem 3 finalidades, e aí eu encerro aqui, tá bom? Para esse tipo de processo relacionado com as metodologias ativas. Primeiro é o diagnóstico, é o que nós tentamos falar sobre o assédio, hipoteticamente, tá? Segundo, é que você tem que levantar esse diagnóstico, perceber se há uma efetividade, uma concretude no que eu estou falando sobre assédio, por exemplo. Assédio moral, eu já vi, eu pessoalmente, isso, né? E outros tipos de assédio, em vários ambientes de sistemas de ensino, tá? Então, esse diagnóstico é fundamental. O segundo é uma finalidade, uma dimensão formativa, que é identificar problemas de aprendizagem, né? Aperfeiçoar práticas didáticas, saber evidenciar os avanços, enfim. Diz relação a essa retroalimentação do processo, sabe? Desse ir e vir e dessa dinâmica entre os grupos, sabe? Para resolver isso. E aí, por último, essa finalidade, ou essa dimensão somativa, né? Que são os resultados, sabe? Que esses estudantes vão compartilhar nos variados grupos. Porque a formulação textual, ela sempre vai apresentar a distinção de um grupo para o outro. E é preciso que o estudante ele ouça a apresentação do outro com muita atenção e incorpore elementos dessa conclusão do outro estudante na sua própria conclusão. Não só em termos de fala, mas particularmente em termos de escrita, sabe? De registro formal, tá bom? Então vai muito nesse sentido, e aí você tem, por exemplo, alguns modelos para como planejar tudo isso, enfim, tá? E a gente, quando voltarmos presencialmente, vamos fazer alguns estudos dirigidos, tá? Como, por exemplo, quando eu penso num planejamento para um estudo dirigido, hipoteticamente, né? A escolha do tema, eu já dei um tema, não é? Que é a questão do assédio, tá? E pensando a relação sempre dialética entre docente e discente. Qual que é o domínio do tema proposto? Bom, eu sou parte do tema, tá? Embora se é que eu assediei alguém, eu estou disposto a pedir perdão, mas não foi conscientemente, porque é uma coisa que eu tomo muito cuidado com isso, sabe? Porque eu sou um eterno estudante e eu prego e defendo sempre a igualdade, defendo sempre um diálogo horizontal e não vertical, tá?
Então, eu acho que eu faço parte do tema proposto, eu tenho domínio do tema proposto, porque é algo que me interessa, já orientei trabalhos nesse sentido, e eu vivo, né? Eu experiencio isso no meu dia a dia, e os estudantes também experienciam isso, sabe? Eu estou de um lado e os estudantes estão do outro. Só que eu não queria estar de lado nenhum, eu queria estar no meio termo, tá bom? E a escolha da metodologia, que no nosso caso aqui foi o estudo dirigido, né? Para você ter essa possibilidade de compartilhar intragrupo dentro do mesmo grupo, sabe? E estabelecer uma dinâmica dentro do mesmo grupo, de forma que você consiga extrair o melhor de cada um dos 3 membros ou dos 4 membros, e intergrupos, sabe? Então, há vários momentos, né? Nesse planejamento. A pesquisa bibliográfica, a revisão bibliográfica, né? Então, você não pode fazer o estudo dirigido, começa hoje e termina hoje. Normalmente, ele vai ser de 2 semanas e, às vezes, até 3, para se apresentar um texto final. E não é nunca um texto final de 1 página, é um texto final de 5, 6 páginas, que já é um relato de experiência. Isso tudo é possível fazer se houver envolvimento do seu estudante, inclusive nesse tema que eu acabei de propor aqui, tá? Bom, aí tem uma compreensão e avaliação dos assuntos, né, trabalhados, e aí essa avaliação, eu gosto que tenha uma avaliação, mas no meu planejamento eu proponho sempre uma autoavaliação, sabe, dos estudantes da nota, se avaliar, percebe? E uma tentativa de solução, de apresentar, de encaminhar uma tentativa de solução para se evitar esse tipo de assédio moral, por exemplo, tá? E o fundamental nesse planejamento é a adequação do tempo disponíveis, né? E um plano de trabalho claro, óbvio, né? E a gente ia fazer isso, eu tinha isso planejado no meu plano de trabalho, mas assim, com um plano de trabalho que ele ia prever 3 semanas, sabe? Você tem uma semana, o tempo disponível, né? Uma semana para esse levantamento, né? Dos problemas, tá? Para esse diagnóstico, outra semana para a identificação dos problemas formativos e a última semana para você somativo, para você formalizar um texto final, né? Então seria muito mais esse planejamento. E aí o último item do planejamento, né, que seria a execução. E aí você precisa de um suporte acadêmico, você precisa de motivação, da presença do professor. E aí, se nós ficamos só 3 horas dentro da sala de aula e uma vez por semana, a gente tem de criar espaços para eu ficar à disposição para conversar com os grupos, seja pelo WhatsApp, a gente tem um monte de formas hoje, sabe? Até por videoconferência, e é gratuito entre nós. A ideia da motivação, ou seja, não é cobrança, né, mas de uma presença mais incisiva do professor, dialogando nessas 3 semanas continuamente com esses grupos, pelo menos uma vez por dia, tá? E, por fim, a mediação e a limitação do foco, né? Nós não vamos falar de processos civis, nós vamos fazer um levantamento acerca do assédio no contexto do campus Formosa, tá? E, por fim, no planejamento ainda, é uma avaliação, sabe? Uma avaliação da atividade, uma avaliação dos resultados da atividade, enfim. Tá? É muito nesse sentido que eu tinha pensado, isso já estava feito para vocês, no meu cronograma, mas à distância isso mudou de possibilidade, mas a gente pode tentar isso em outro momento. Percebam que a ideia de sala invertida, ela aparece também aqui, tá? Não é uma questão exclusivamente não é uma questão exclusiva do estudo dirigido. A sala invertida está presente, você tem uma simbiose de todos os outros processos, tá? Eu espero que vocês vejam esse vídeo, né? Eu vou colocar ele no canal, no meu canal do YouTube, tá? Vai ficar lá para outras pessoas verem, enfim, tá bom? E que compartilhe na medida do possível e que utilize esse vídeo enquanto um documento, tá? Mais uma fonte para pensar no texto que eu indiquei para a semana que vem, tá? De nós pensarmos o sistema de ensino em um ambiente pandêmico, que é o texto que eu pedi para vocês lerem na semana que vem. E aí a gente vai ter um debate em sala de aula. Valeu? Um abraço, se inscreva no canal